Olá, estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, o TheCast, aqui do Colégio Dinâmico, hoje com figurinhas do quarto ano, e que nós vamos falar sobre matemática, e eles tiveram uma convidada especial, né, uma professora que é querida deles, e vou pedir para que eles se apresentem. Eu sou a Mariana, coordenadora do Bilíngue, e estou aqui ajudando essa galera com esse projeto para dar voz aos nossos alunos. E quem são vocês? Eu sou a professora Alessandra, professora de matemática e de ciências dessa galerinha aí. Nós vamos falar um pouquinho de matemática e ciências. Oi, meu nome é Miguel, tenho 9 anos e minha matéria preferida é matemática. Oi, meu nome é Abel. Minha matéria preferida é ciências e eu tenho 9 anos. Então, cada um aqui tem uma matéria preferida diferente. Quer dizer que vocês gostam de dar aula a ponto de cada um ter a sua aula preferida. Já conversando sobre isso, vocês já falaram sobre a matéria preferida de vocês. E por que vocês escolheram falar sobre a matéria que vocês mais gostam? Vocês acham que é mais fácil? Por que vocês escolheram esse tema para hoje? Porque pra mim matemática é bom para aprender várias coisas, não é? Claro. O que nós estamos aprendendo agora? Sobre fração. Frações. Muito bem. E você, Abel? Eu tô querendo fazer ciências porque ciências é bem interessante. Matemática também me interessa, mas é um pouco difícil. E eu gosto um pouco de matemática. Vocês gostam, então, de várias matérias, né? Sim, mas só que a minha preferida é matemática. E dentro das matérias que vocês mais gostam, por exemplo, na matemática, o que você ficou mais encantado quando você aprendeu até hoje? Até hoje? Tem várias coisas, Pode né? falar todas, não tem problema. O que você achou legal de aprender? Esses dias vocês me fizeram uma pergunta. A gente está estudando fração, mas eles perguntaram como que faz para multiplicar a fração, dividir, e não estava nem no conteúdo. Não. Eles quiseram ir além. E aí eu expliquei, eles adoraram. Né, Miguel? Sim. E desses conteúdos, o que vocês já aprenderam em matemática esse ano? Que? Sobre fração e sobre, no primeiro bimestre, sobre as formas lá, o ângulo de 90 graus, não tô lembrado, mas... Sobre ângulos, Multiplicação, frações. com 2 números do multiplicador. Multiplicando. Também eu tinha dúvida no passado sobre multiplicar por 2 números. Isso. E agora já tá craque, já tá aprendendo. Sim. Muito bem. E em Descobriram ciências? que tem número menor do que 1. Tipo 0,9. Não. O que é um número menor do que 1? Fração, né? Fração é. Eu posso comer um pedaço de um bolo sem comer o bolo inteiro. Né? Menor que um pedaço a gente também pode, né? Na fração também eu aprendi que a gente pode fazer igual de dividir. A gente pode dividir também. E dentro do conteúdo de ciências, já que você gosta de ciências, o que foi uma coisa que você aprendeu estudando na aula de ciência que você achou muito legal? Uma coisa que eu achei bem legal em aula de ciências foi a cadeia alimentar. Por exemplo, a grama serve para a capivara serve para De alimento, né? os alimentos. Que o próprio animal serve como alimento, ele tem um predador. Tipo, por exemplo, a alface serve para o peixe comer e o ganso serve para comer o peixe. Ótimo. Entendi, olha só. Viu? Então tá bem atento na aula de Tá ciências, vendo? tá sabendo explicar direitinho. E falando em fração, a fração é a mesma coisa que dividir, tipo, na fração 1 por 2, tipo, tem um bolo inteiro como só metade.
Ah, entendi. Então, quando tem ali na fração, a gente vê aquele 1 e tem o 2. A gente sabe que vai dividir aquele 1 para duas pessoas. Aí você associa com um pedaço do bolo para ficar mais fácil. Que tipo, se a gente pegar, é metade de um. Que um bolo, aí eu como. Isso mesmo. E é a mesma coisa que eu dividi 1 por 2, que dá 0,50. Mas a tia Alessandra falou que a gente só vai aprender os resultados ano que vem, no 5º ano. E deixa eu perguntar sobre essas aulas. Como que funciona quando é dia de aula de matemática? Como que funciona a dinâmica dessa aula? A professora chega, o que acontece? Como assim? Ela chega nessa aula, ela só vai falar ou ela dá exemplos, ela monta música, ela mostra no livro? Como que é essa aula? A tia Alessandra também, em algumas tarefas de matemática, ela também monta música. Eu tô famosa com minhas músicas. Tem umas músicas que eu gosto. E essas músicas ajudam vocês a aprender? Ajuda. Tipo, de ciências tem uma que é assim: do sólido para o líquido, solidificação. Do líquido para o gasoso, para o sólido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação. Do sólido para o gasoso, sublimação. Olha aí, além de cantar, vocês ainda aprendem a ciência. Olha só, sobre os estados da água, né? E me conta então, já que vocês aprendem com música, na aula também a professora às vezes usa a parte do digital, escreve no livro, tem brincadeira. Qual dessas partes dessa aula é a que vocês mais gostam? Eu gosto muito de estudar. Eu gosto de tudo que a tia Alessandra dá aula pra gente. Tipo, por exemplo, na solidificação, pode ser assim. Nós temos um líquido. Aí, nós vamos colocar na geladeira, em 24 horas, ele vai estar pro sólido. Aí o nome até já fala, solidificação. É transformar em algo sólido. Isso mesmo. Transformar algo sólido para o líquido. E você gosta quando a tia Alessandra vai explicar os conteúdos dos meus desenhos? Eu faço muito desenho no quadro. Eu também gosto. Gosta? Acho bem legal. A gente estava conversando agorinha com outras crianças e elas falando sobre a tarefa de casa. Que algumas crianças gostam de fazer tarefa de casa porque é mais fácil estudar sozinho em casa com mais tempo do que na sala. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham? É mesmo que na sala também tem barulho que pode atrapalhar a gente. E lá em casa também é silêncio e relaxa fazendo as tarefas. Eu gosto de fazer tarefa de casa? Coisa. Eu gosto de fazer tarefa de casa. E também a gente até aprende nas tarefas de casa. Lógico. E quando vocês fazem tarefa de casa e tem alguma dúvida, como que vocês fazem para solucionar esse problema? Eu peço ajuda pra minha tia ou pra minha mãe. E quando... Porque a minha mãe trabalha em Rio Verde. Aí, às vezes, é a minha tia. Mas sempre tem quando alguém pra ela ajudar. não sabe, eu não sei, aí eu vou pesquisar. Ou no livro. Mas mesmo assim, eu não achar, eu pesquiso no Google. E você, Abel? Tem vez que tem uma menina que fica limpando minha casa. Aí, tem hora que meu pai e minha mãe saem. Aí eu peço ajuda pra ela me ajudar nas tarefas. Entendi. E outra coisa que eu tenho dúvida, já que um gosta de matemática, outro gosta de ciências. Eu queria saber o que vocês acham, no que a matemática e a ciência vai ajudar no futuro de vocês. A matemática ajuda em muita coisa. Dá um exemplo de alguma coisa que você acha que ela ajuda. Pode ser no futuro, pode ser agora. No futuro. Quando você vai ao mercado, a matemática te ajuda? Sim. Por exemplo, olha, tudo que a gente tem que fazer precisa de conta. E conta vem da matemática. A matemática também ela é importante. A gente aprende mais matemática. Então... Você acha que para ser médico precisa da matemática? Sim. Precisa, com certeza.
Advogado, precisa? Precisa. Também. Tem alguma profissão que não precisa de matemática? Será que tem? Não. Acho que deve ter, mas só que é meio difícil. Eu acho que todas vão precisar, né? Nem que seja um pouquinho. Nem que seja nem um pouquinho. E a ciência? Vocês acham que a ciência é importante também? Sim. Por que será que a ciência é importante pra gente? Que a gente também aprende muita coisa sobre ciência, tipo o estado líquido para o sólido esse ano, sobre a cadeia alimentar, tipo, um come o outro come. Pra entender a natureza, os fenômenos, né? Aí que nem a tia falou, se um entrar em extinção que tá sendo muito comido pelo outro, aí esse que tá em extinção, ele come o outro vai aumentar, não é? Isso mesmo. Aí vai haver um desequilíbrio ambiental, né? Porque o predador daquele animal, se ele entrar em extinção, vai aumentar em muita quantidade. E o outro que tá de trás dele vai diminuir. E aí, como que a gente vai fazendo? A gente estuda tudo isso para intervir não só no planeta inteiro, não é? Porque se tá faltando um bichinho ou outro, a gente sabe que é um sistema prejudicial para todos nós, né? Não só para um ecossistema menor, né? É para todo o país. E eu queria saber com vocês, já que vocês estão tão focados, sabendo de tudo sobre as ciências e matemática, vocês já pensaram qual profissão vocês querem ter quando crescer? Já? Médico. Médico? Eu queria muito ser um tradutor de filme. Tradutor de filme, olha que Olha legal. só. E você gosta de estudar, de ler, de ver filmes? Eu gosto muito de estudar. Ele escreve histórias, Mariana. Ele... Nossa, eu tenho várias histórias no final dos meus livros. Nas anotações eu também já vi. E vocês compartilham com os amigos? Você lê as historinhas dele também? Eu nunca li uma historinha dele, mas já fiquei sabendo. Mas ele já leu na sala, né, Abel? Lá você já Eu já li apresentou. várias. Então nós temos artistas mesmo, né? Temos. E vocês, quando vocês pensam em ser médico ou em ser tradutor, vocês acham que estudar vai ajudar vocês? Lógico, não é? Claro, né? Senão a gente não ia estar aqui, né? Isso Estudando. Se a gente não tivesse estudado, a gente não ia ter aprendido nada pra gente fazer aquilo. Tipo, se fizer um médico, se for médico, a gente não sabe como ia fazer a anestesia, a cirurgia. Anestesia. A gente precisa saber, né? Estudar e se instruir para conseguir chegar avançando de ano a ano. Que nem minha mãe falou. Por que tem que estudar medicina pra ser médico? Tipo, aí quando você tem que dar um remédio, vai você dar um remédio errado. É bem perigoso, né? Toda profissão tem responsabilidade. Porque também tem alguns remédios que são os errados. Mas se a gente não estudar, aí não vai ter como ter profissão. Isso mesmo, qualquer Isso aí. profissão exige muito estudo, né? Que nem um dia a tia Minkaele falou no ano passado. Ela falou que, tipo, todo mundo, tipo, deve achar uma profissão ruim, mas todas as profissões têm um trabalho pra fazer, não é? Claro, todas as profissões são importantes. Vocês já discutem na escola também sobre algumas profissões? Ainda Não, não. olha, Mas assim, todo trabalho dá trabalho, né? Porque A única também... coisa que a gente fala muito, eu falo muito com eles, sobre quando a gente vai direcionar trabalho, que criança não trabalha. criança não Criança- trabalha. Dá trabalho. Só Criança dá trabalho, mas não trabalha. ditado assim, criança não trabalha, mas dá trabalho. Tem esse ditado. Tem uma musiquinha. E qual que é Só- o trabalho da criança é qual? Estudar. Isso mesmo, que a Isso. criança Trabalho- tem um trabalho, mas é um trabalho diferente, né, dos adultos. Cumprir com os afazeres, Ajudar né? em casa. Ajudar em casa. Isso aí pode. Entender coisas para tirar nota boa nas provas e nas tarefas. É isso aí. Muito bem. Por que vocês quiseram vir participar do podcast? Aí já é uma pergunta
O que vocês acharam? Vocês acharam interessante ver os amigos? Como Sim, que foi? porque eu vi o Miguel Ribas, o Matheus Gobi e o Felipe. E você achou legal? Uhum. E você, Abel? Também também a gente interessa pelas coisas. E também dá pra dar uma esforçada na matemática e nas ciências. Tipo, um exemplo das ciências. Olha, se não tem como um grilo se alimentar de uma capivara, mas tem um jeitinho, porque eles podem alimentar as pulgas da capivara. É. Tudo isso vocês aprenderam durante a aula de ciências, né? Sobre as cadeias alimentares. As cadeias alimentares é o capítulo que eu mais estou interessado. Porque, tipo, se a capivara serve para ser comida de uma cascavel. E a cascavel serve para ser uma comida de um gavião. Estão afiados no conteúdo. Agora eu fiquei feliz. Eu lembrei de uma pergunta. No podcast do Miguel Ribas, o Matheus, o Felipe, foi o primeiro de matemática? Foi. Esse ano foi. Mas teve podcasts no ano passado, no retrasado? Teve. Tem muitos podcasts. Depois vocês entram no canal do YouTube do colégio, Dinâmico Online. Eu olhei, mas só que eu não achei. Tem vários. Tem vídeo da quadrilha de 2021, se eu não me engano. Já tem bastante. Não, foi 2020 que tava lá no título. Então é mais antiga ainda. O canal já existe há muito tempo. Até editar, quando eu vi lá, já era 2021. Então foi por isso que tava 2021 e era 2020. Já que a gente viu aqui durante esse podcast que vocês estão aprendendo, né? E estão craques aí na matemática, nas ciências. Esse podcast, algumas outras crianças da sala de vocês, de outras turmas, às vezes de outro colégio, vão assistir. E eu queria que vocês falassem, dessem as dicas de vocês, de como vocês fazem para estudar e conseguir estar sabendo tanto. Uma vez eu fui no YouTube que eu ainda não sabia a raiz quadrada. Aí eu fui lá, entrei num vídeo. Mas o conteúdo que a gente está estudando agora? Só que... como que você faz para memorizar, para estudar para a prova? Era isso que ela perguntou. O que eu faço para memorizar, eu fico estudando na minha casa. No que sobre a gente estudou todo dia. Tipo, se na matemática a gente estudou sobre... Eu já tô bom em vezes. Na multiplicação você já tá dominando. De dividir já tá mais difícil pra mim. Porque eu não tô conseguindo muito de dividir. Já de vezes eu tô bom. E aí, quando vocês têm essa dúvida, quando não tá fácil de aprender, como que vocês fazem para conseguir aprender? No começo do primeiro bimestre, eu não sabia quase nada de matemática. E aí, como que você fez para começar a aprender melhor? Eu fui estudando com a minha mãe, que quando não é de número natural, de vezes, dividido, aí eu já tenho dificuldade para aprender mais sobre matemática. E quando presta atenção na aula, aprende também? Aprende muito. Sim. Quando presta atenção na aula, a gente pode aprender sobre muita coisa diferente que a gente não tá aprendendo ainda. E o que vocês acham dessa aula que tem música, que ela é um pouco mais diferente? Ela ajuda vocês também? Ela ajuda também. Se alguém quiser ser um cantor, ótimo, precisa de aula de música para saber o ritmo da guitarra, dos tambores. Precisa saber o ritmo de cada instrumento. Isso mesmo, para todas as profissões tem que estudar, então é importante, né? E também tipo, nas músicas é fácil de memorizar. Aí no meio da prova, você já fica com ela na cabeça. É só 1 semana e meia, 2 semanas já grava. Eu falo pra eles assim, ó. Rapidinho. Vocês vão cantar essa música, vai tomar banho, começa a ensaboar a cabeça e começa a cantar. Vai enxugar o pé, canta. Até a mãe fala, para com essa música.
que tem que pregar na cabeça. Pra decorar mesmo. E tem que decorar, porque senão não aprende. É. E aí me fala, quando vocês vão estudar pra prova, tem alguma coisa que vocês fazem de diferente nesse estudo? Sim, quando eu vou fazer a tarefa, que nem eu já tinha falado, eu olho no conteúdo, mas se eu não saber, eu já falo pra minha tia. Já pede ajuda. Antes da prova começar, eu pego o livro e dou uma revisada para eu já conseguir tirar uma nota boa na prova. Porque senão me dá uma dificuldade na prova. Essa é uma dica muito boa. É. E quando vocês vão fazer a prova, tem alguma dica também? Começar pela mais fácil, pela difícil? O que vocês eu fazem? começo pela mais fácil. Também, Aí as mais fáceis pode dar dicas para as mais difíceis. Muito bem. também eu deixo as mais difíceis para as últimas. E eu... esqueci. Que nem a tia fala, não sabe, pula pra próxima. E depois Também do fala final isso. da prova, o que a professora fala? Dá uma revisada. Errada. Dá uma revisada antes, né? Tem, Porque às vezes tem revisando provas. descobre um erro. Tem prova que quando eu acho fácil, eu deixo de revisar. Aí nem precisa, Às que você vezes. já viu que você já estava sabendo tudo. Entendi. Mas só que é meio arriscado, né? É arriscado. Às vezes a gente acha e se lê de novo, vê que a gente entendeu errado, né? Olha só, então várias matérias influenciam até na matemática. Tem que saber o português, para ler direitinho o enunciado. Sobre as provas de vocês também. Vocês têm o costume de depois, quando um colega precisa de ajuda, ou quando precisa de ajuda na Não, sala... mas aí na prova não. Não durante a prova, mas, por exemplo, acabaram Nas de atividades. receber as provas. Vocês viram que uma questão ali você não foi muito bem, a outra que você não sabia. Aí, para vocês aprenderem aquilo que vocês viram que não dão conta, vocês pedem ajuda para a professora, para os amigos em casa? Como que vocês fazem? Eu vou pedir ajuda para a professora para eu conseguir responder a questão. Geralmente, depois do final de todas as provas, a gente faz a correção da prova no quadro, que aí eles tiram dúvida. E uns ficam até assim, nossa, errei de bobeira, né? Eu já tive isso. Já Todo aconteceu mundo já teve. de ter alguma resposta que você sabia e você não entendeu e errou? Isso já aconteceu Todo mundo comigo. já. Acontece, é normal, né? É muito normal Comigo isso. também já aconteceu. Com todos nós. Quando você era mais nova, Era. Quando eu era mais nova. Quando ela estava na escola, né? Quando eu estudava. Então tá, meninos. Vamos terminar o nosso episódio, né, sobre matemática e também sobre ciências com esses meninos, o Miguel e o Abel, que vieram aqui participar com a gente. Obrigada, viu, crianças, por De terem nada. vindo. Nada. E a gente quer vocês de novo, né? Tem uma diquinha que eu quero passar pra vocês. o quê? Estudem sempre. Vocês acham que às vezes professora não precisa estudar mais, né? Porque já é professora. Não. A professora estuda até hoje. Sempre está estudando, é porque- importante. Vocês querem dar algum recado final para outras crianças ou para a família de vocês? Querem mandar alguma mensagem? Eu quero Se o mandar uma Abel coisa. quiser. Pode falar. É assim, eu adorei fazer esse podcast, foi muito legal. Eu também. Eu adorei. Foi muito interessante. Eu gostei muito de responder essas questões. E ainda queria responder mais. Todo mundo que vem e grava quer gravar mais. Então, o que a gente vai mesmo. pedir? Pro pessoal que for assistir esse episódio, deixar aí no comentário, volta Abel e Miguel. Que aí, quando eles comentarem lá, a gente já sabe que é porque eles querem outro episódio com vocês. Não é? Só uma Uhum. dúvida. Pode falar. Nesse ano ainda vai ter outro podcast? Pode Nossa, fala. sim. Que nem tipo o Miguel Ribas, o Felipe e o Matheus que fazer outro. Lá acho que todo mundo quer fazer outro. Nossa, a sala e- toda. E eu queria muito mais fazer mais umas perguntas. Ô tia, não é que Responder. semana que vem agora vai ser o do Miguel, o Matheus e o Felipe. E é bom, sabe o quê? As pessoas que vão assistir vocês vão aprender com vocês também, isso que vocês estão passando pra eles, né? Com certeza. Vão ver sobre o colégio.
ver sobre vocês, que vocês, pensa só, ver tanto que esses meninos estão inteligentes, é porque tá aprendendo demais nessa escola, né? Essa escola é ótima. Estão sabendo de tudo. Então tá, vou agradecer vocês também de casa. E vamos dar tchau pro público pra gente voltar depois? Sim. Ô, tia, Oi. pode falar assim... pra seguir tal. Pode, claro. Pode encerrar. Fala pra eles seguir, comentar, pode falar. Me segue lá no @mundomar7 no YouTube e no @mundomar7 no Instagram. Tchau e até na próxima. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Estudem matemática e ciência para ficar craque e conseguir sua profissão. Muito bem. Uma mensagem importante. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.